Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos trazer um tema aqui para refletir, um tema bastante delicado e que diz respeito um pouco ao que nós conversamos da outra vez, que é a questão do mito. Lá no Gênesis, lá no prólogo do Evangelho de João, aparece que a palavra como criadora, Deus seria esta palavra criadora. Tirando isso, percebemos claramente a importância da palavra e queremos falar um pouco sobre essa questão da palavra, porque às vezes a gente não se dá conta, dessa importância, que a palavra é algo que cria, algo que impulsiona o pensamento, a imaginação, mas a criar o quê? A criar cultura, a criar os sistemas ideológicos, capital, ou o capital do socialismo. A palavra cria as religiões, as crenças e as doutrinas religiosas. A ciência cria as suas supostas evidências que precisam ser validadas através de suas hipóteses. A filosofia cria conjecturas sobre as últimas causas, sobre os estilos de vida. Mas a verdade é que nós criamos. A palavra tem esse papel. Esse papel de dar aos mitos, ou à lógica, o suporte pedagógico existencial para nos manter organizado num sentido qualquer de vida, seja de qualquer ordem. Então, a palavra ancora a nossa existência. A palavra procura explicar aquilo que não tem explicação. Porque nós colocamos lógica na explicação ou colocamos a imaginação mítica. Mas a questão é, a palavra cria deuses, cria mitos, cria ritos, cria ciência, cria filosofia, cria tudo. Esse tudo geralmente as diversas faces ideológicas criam tais situações e denominam de verdades ou realidades. Não imaginam que verdades e realidades nesse sentido, cada um tem a sua, ou cada grupo tem a sua, e aí vai dar uma confusão daquelas, Mas se você superar esse momento de que cada um tem a sua,
nós podemos perguntar: a realidade que nós temos, ou a verdade que nós temos, são sopros de criação. São como poeiras. Por mais que nós acreditamos no Deus ou nos deuses. O importante não é simplesmente saber se eles existem ou não, mas é que nós acreditamos, e isso nos dá sentido. Claro que existem pessoas que perdem completamente o sentido quando seus mitos, suas lógicas, seus estilos existenciais não respondem mais à vida. Politeísmo, monoteísmo, tanto faz. São mitos de cada corrente. A ciência também é um mito de uma corrente. O mundo é um sopro da palavra, da nossa imaginação. O dinheiro não é alguma coisa natural, ele é criado. O avião não é algo natural, ele é criado. Então a palavra tem força de poder. Mas a palavra não é eterna. Mas aqui também surge uma outra questão. Mesmo que a palavra, que a imaginação crie as bolsas de valores, os bancos, os bens, os patrimônios, a terra dividida, os pobres e os ricos, as religiões consideradas por uns verdadeiras, outros falsas, a ciência que se coloca dentro de um plano analítico, de uma evidência lógica que me parece comprovar algum tipo de realidade, quando na verdade ela está validando o seu sopro de inspiração da sua própria imaginação. A questão que hoje eu me pergunto não é simplesmente a palavra como criação. Isso nós sabemos. Não somente a palavra como poder de dar uma organização. Mas a questão que hoje eu pergunto é: o que está subjacente à palavra? O que é o falador? Aquele que fala e cria. Parece fácil essa discussão e dizer que é um ser humano. Não está dizendo nada, né? Porque o que eu pergunto é: de que é feito o ser humano e como ele faz uso de forma extraordinária, de forma espetacular da palavra. Geralmente, ele faz uso de palavras repetidas, de palavras condicionadas, mas faz uso da palavra. Subjacente ao uso dessa palavra existe um falador, ou o nome que você quiser dar. E a minha pergunta de hoje é: o que é isso? O que é esse falador? Uma resposta aqui caberia novamente
mais uma lógica da imaginação ou uma lógica mítica, uma proposta mítica. O falador é. Eu estava lendo um trabalho de Osho, Nem Água Nem Lua, onde ele trata da história do Zen. Ele diz uma coisa interessante sobre a iluminação. A iluminação, só a iluminação porque é uma coisa repentina. Não porque ela é calculada, imaginada, desejada. E essa coisa repentina desnuda algo. Quem sabe desnuda o falador. A rigor não sabemos. A rigor colecionamos conhecimentos que são acúmulos dos sopros da imaginação. Não estou aqui dizendo que eles não são úteis. Eu estou dizendo que eles são extremamente relativos. Assim como alguém que acredita no Deus bíblico, e o outro acredita no Deus do Alcorão, e o outro acredita no budismo que não contempla Deus, a existência de um Deus monoteísta, não faz diferença. Todos contemplam o sopro mítico da imaginação, traduzido em palavras e em rituais. Um cristão não é melhor nem pior do que um budista. Muito menos melhor nem pior do que um ateu. Isso não faz diferença. Acreditar que vai para um céu, para o inferno, faz parte do sopro também mítico. A rigor, não faz diferença. Não podemos nem dizer da possibilidade de se acessar um real, porque precisamos garantir a existência desse real. Quem garante? Estamos aqui falando de mais um sopro da imaginação? Seria o real mais um sopro da imaginação? Ou o que é o real? Não temos essa acessibilidade. As religiões não apontam para qualquer acessibilidade, embora elas acreditam que sim. A filosofia também não aponta para alguma acessibilidade, embora eles acreditam que sim, que podem traçar pelo menos um diálogo sobre isso. A ciência acredita nas evidências. Utilizando o mito da razão. Tudo são sopros. Tudo são criações. Não existe nada fora da natureza que não tenha sido criado pela palavra, inclusive, talvez, quem sabe, a natureza também. Nós estamos aqui, né? Nós compramos celulares, TVs, porque alguém imaginou sobre isso e transformou isso numa coisa condensada, útil.
Mas absolutamente aqui estamos falando de realidade. Talvez muitos índios ou outros povos não saibam nem o que é um celular, muito menos televisão e computador, e não faz a menor diferença. Para nós faz. Nós criamos e ficamos dependentes do que criamos. A palavra é um sopro criativo que de fato pode nos dar substância pedagógica para organizar a existência. A pergunta é, será que é isso que acontece na depressão? Um lampejo de que há uma organização, mas uma organização como fumaça. Que na hora que a nossa existência cessa, essa organização também cessa. Será que é isso que acontece nos outros transtornos? E que estamos aí apenas preocupados em diagnosticar? Será que no fundo conhecemos nossa relação mítica com Deus, com a ciência, com a filosofia? E lá no fundo tememos pelo caos? Será que por isso que tememos tanto a morte? Mas eu continuo perguntando, o que é o falador? O que está subjacente à palavra, à criação. O que é esse falador? Como eu disse anteriormente, muita gente dá uma série de nomes. Só que quando nomeia, o falador se perde, porque se torna doutrinas, se torna evidências, se tornam argumentos. Fica aqui posta a minha questão. O que é o falador sem a criação de alguma doutrina explicativa das evidências ou dos argumentos? É possível o ser humano desvendar este falador, que de muito pode descomplicar as nossas vidas divididas e conflituosas? Por hoje, quero agradecer. Vamos ficar por aqui, matutando, sem doutrinas, sem argumentos lógicos nem nítidos, sem bases ideológicas, que eu falo. Muito obrigado, boa noite.